Meu irmão, nós temos que entender a nossa necessidade de nós mantermos fiéis a Cristo. Observe se você está tendo uma vida de fidelidade a Deus ou aos homens. Observe se você está seguindo a Deus ou aos homens. Observe se você está sendo levado a viver uma vida de devoção e consagração a Deus ou às instituições religiosas. Observe se você está sendo discípulo de Cristo ou discípulo de homens de instituição. Observe se você está aprendendo de Cristo ou dos homens dentro das religiões. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Vamos ser prudentes. O que está em jogo não é uma questão religiosa. O que está em jogo é algo muito maior. É a nossa eternidade. É o nosso destino eterno. É a nossa vida ou com Deus ou sem Deus. Eu quero estar com Deus. Agora eu tenho que ser prudente. Jesus vai dizer: aquele que vencer, estamos numa batalha. Aprenda isso, tá? E temos que combater o bom combate. Aquele que vencer sentará comigo. Jesus vai dizer: quem for fiel até a morte, herdará a coroa da vitória. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome tua coroa. Isso tudo fala da posição que nós vamos ter na eternidade com Deus, lá nos céus. Jesus vai dizer: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, é a palavra dele. Não é a palavra, não é doutrina de A, B, C, D. É a palavra de Cristo. Jesus vai dizer: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negar o nome de Jesus é se manter fiel ao senhorio de Cristo. Tem muita gente mais fiel às ordenanças de religião, de instituição, de igreja, mas não está buscando a colocar a sua vida na fidelidade à doutrina de Cristo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. A maioria dos líderes, pastores de igreja, estão cobrando do povo submissão. Eles não mencionam Cristo. Eles não mencionam a doutrina de Cristo. Eles querem o povo escravo, submisso a eles, dentro das igrejas, sobre a ordem autoritarismo, sobre a arrogância, sobre a prepotência dos líderes dentro das igrejas. Eles cobram do povo submissão. Eles se fazem autoridade para o povo. Eles colocam-se no domínio do povo. Eles dominam o povo, gente. Será que vocês não veem isso? Os líderes estão dominando o povo, inclusive estão dominando até a vida pessoal do povo. Minha vida pessoal não tem nada a ver com o líder de igreja. O líder da congregação, ele é responsável pelo ensino da doutrina de Cristo. Não é pela vida do homem controlar. Tem muito líder religioso, muitos pastores que estão controlando a vida do povo. Você não pode ir para ali, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar maquiagem, você não pode comer isso. Está controlando a vida do povo. Ei, nem Jesus teve essa autoridade com o povo, que ele é o Senhor. Jesus não exerceu essa autoridade com o povo. Aí vem esses pastores e exercem uma autoridade para com o povo que é maior do que Jesus. Estou dizendo a você que vocês precisam acordar. Vocês precisam deixar a palavra de Deus iluminar o entendimento de vocês. Porque esse povo está preso cauterizadamente dentro desses locais. No cabresto do homem. Eu estava assim também, eu vivi dentro do sistema, mas eu saí do meio deles. Eu saí do sistema, porque eu converti, foi a Cristo, não foi a uma igreja. Eu me converti para andar na doutrina de Cristo, não foi na doutrina de igreja. Eu me converti pela fé e esperança em Cristo, para ser devoto e praticante. A palavra de Cristo não é a sistema religioso de igreja. Você está entendendo, meu irmão? Então nós temos que ter esse cuidado. Paulo vai dizer: se alguém vem ter convosco e não traz o evangelho de Cristo, não receba, meu irmão. Não importa se é o pastor, o bispo, o padre ou o papa. Paulo vai dizer: venha um anjo do céu, trazendo um outro evangelho que não seja esse, que eu vos tenho pregado, não receba. Pode ser Pedro ou Paulo, qualquer um do nosso meio.
Paulo vai falar isso aos irmãos, à igreja, lá na Galácia, capítulo 2, a igreja aos Gálatas. Capítulo 2, capítulo 1, aliás, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai advertir os irmãos a ser prudente. Quando Paulo diz, venha um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio, vos pregando um outro evangelho, não receba. Por quê? Porque Paulo sabia que ia muitos líderes no meio do povo deturpar a verdade do evangelho, trazer escândalo à verdade do evangelho, trazer confusão à verdade do evangelho, desfazer da verdade do evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 16, versículo 17, Paulo vai dizer, note os que traz escândalo e dissensão, a doutrina, aparta-te deles. Paulo vai dizer isso, por quê? Porque isso pode desviar você da graça, pode. Isso pode tirar você da fé, isso pode tirar você do alvo, isso pode privar você do caminho da salvação, isso pode levar você a viver o anátema, a perdição. E Paulo vai dizer isso, os Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4, que os irmãos, se saíssem da verdade do evangelho, da graça, tinham caído. Creram em Jesus em vão. Cuidado, meu irmão. Por isso que Paulo vai advertir os irmãos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2, que se eles não permanecessem no evangelho que Paulo pregou, eles não poderiam ser salvos. Tem muita gente aí conduzindo em outros caminhos, em outras doutrinas. Não é a doutrina apostólica. Eu pergunto a você, meu amigo. Eu pergunto a você, meu irmão. Eu pergunto a você, teólogo, pastor, padre ou papa. O que hoje o povo está sendo instruído, o ensinamento que o povo recebe dentro de muitas igrejas, é a doutrina apostólica? É a doutrina de Cristo? É o que os apóstolos pregaram? Os apóstolos pregaram em algum local, em algum lugar, para alguém estar em determinado lugar buscando a Deus? Os apóstolos pregaram que alguém tinha que dar dízimo para ser salvo? Os apóstolos pregaram, ou o próprio Jesus ensinou a alguém que só seria salvo se guardasse o sábado? Os apóstolos ou Jesus pregou que o homem tem que ser batizado para ser salvo? Que salvação é mérito de batismo nas águas? Os apóstolos ou Jesus pregaram que alguém tem que buscar a Deus no templo, que é aquele local de estrutura? Foi orientado ao povo de Deus a ter uma vida com Deus dentro de algum local, recinto, de alguma instituição de alvenaria, de algum local onde os homens centralizam, dominam sobre o povo, estabelecem norma, regra e ordenança para o povo viver e cumprir e obedecer? Jesus ensinou a igreja a viver isso? Eu pergunto a você. Eu pergunto a você. Jesus orientou a sua igreja a estar submisso como a Deus, dentro de autoridade de algum homem, dentro de alguma instituição? Hein, meu irmão? Sério, irmão, analise isso. Não, irmão, mas o cristão tem que ter a igreja. Nós somos a igreja quando estamos reunidos, irmão. Individualmente nós somos membros. Nós formamos a igreja. Não é como hoje os pastores ensinam dentro das igrejas, que se você não estiver ali dentro, se você não for submisso, se você não for um devoto dali, se você não for um membro dali, você não é de Deus, você não é salvo, você não tem comunhão com Deus. Isso é manipulação desses homens para dominar você ali naquela casa que ele diz que é de Deus, que não é casa de Deus. Nós temos que congregar, temos, mas não dentro desse sistema religioso que hoje as religiões e as igrejas evangélicas aplicam de autoridade para o povo se submeter. Jesus não mandou se submeter a esse sistema não, viu, gente? Meu irmão, é muito sério, meu irmão. Ande com fé em Jesus, guiado pela palavra dele, estando firme e alicerçado nele, não em local nenhum. Não ande com a sua esperança no seu entendimento de que a sua vida com Deus está bem perfeita porque você está sendo cumpridor e devoto da religião. Você tem que ser devoto e praticante da palavra. É a palavra de Deus que tem que estar na sua mente conduzindo você. Não é a vida de formalidade religiosa. Esse sistema hoje dentro das instituições de igreja, de autoritarismo, de hierarquia,
aonde o homem está dominando, aonde o homem determina, aonde o homem não quer ser questionado, aonde o homem diz que é o maioral entre o povo, aonde o homem exerce autoridade, aonde o homem tem domínio sobre o povo. Esse não é o sistema da Igreja de Cristo. Esse sistema é o sistema corrupto que leva o povo a ser escravo do peso, do fardo, do jugo dentro das religiões imposto pelos homens. Porque muitas coisas que o povo vive na religião de proibição, Deus não pede. Os homens estabelecem os princípios da vida com Deus dentro das igrejas. Os homens estabelecem o que pode e o que não pode para ter comunhão com Deus dentro das igrejas. Os homens estabelecem quem vai ser levantado para o ministério e quem não vai ser. Porque isso não é particularidade de homem algum, seja pastor quem for, presidente de igreja. Quem escolhe é Deus. A igreja, os irmãos que estão ali na congregação, seja em qualquer canto, tem que observar quem está tendo o manejo da palavra. Esse tem a vocação, esse tem a liberdade de ministrar para os demais, e os demais têm que examinar. Hoje não. O povo dentro das igrejas é ensinado, é instruído, é coagido a ouvir tudo e dizer amém. E não pode questionar, porque é ungido de Deus. Quem falou foi a autoridade da igreja. Quem falou foi aquele que tem a unção. Os demais não tem não, né? Só quem tem a unção no meio da congregação é o pastor, que diz que é o cabeça da congregação, que é o maioral, que é o autoridade. É mentira, irmão. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Por que vocês não meditam na palavra? Por que vocês insistem em permanecer no erro, nas trevas? Por que vocês não vêm para a luz aqui, ó, a palavra de Deus, o ensino de Jesus, o evangelho da salvação? Por que vocês não examinam a doutrina de Cristo? Por que vocês estão submissos, devotos, na obediência sem questionar aos líderes? Uma reverência, uma obediência cega aos líderes das suas instituições. Irmãos, Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso oráculo. Jesus é o nosso guru. Jesus é o nosso pai espiritual. Jesus é o nosso mestre. Jesus é a luz que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para andar na verdade e não se desviar dela. Se você não está em Cristo, está nas trevas. Se você não conheceu a verdade do evangelho, ainda continua preso, não está liberto. É preciso, meu irmão, ter o entendimento do que o evangelho nos mostra, nos informa. Porque o evangelho de Jesus Cristo não é uma religião evangélica, uma igreja. O evangelho de Jesus Cristo é uma informação de Deus que o próprio Jesus trouxe, mostrando ao homem o caminho, o meio para a sua salvação. Você tem que andar dirigido, crendo, confiando e guiado pelo evangelho, que é a doutrina de Cristo. É o que Cristo ensinou. É a informação de Deus para o homem que veio por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus. Você tem que ser cristão, discípulo de Cristo, guardando a palavra dele. Reveja seus princípios de fé. Reveja seu entendimento de fé. Reveja os ensinos que você está recebendo. Eu te dou um conselho para encerrar esse vídeo de instrução aqui agora, de exortação para a edificação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Escuta o que Paulo vai dizer aos irmãos. Examinai-vos, irmãos, a vós mesmos, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. Tem muita gente que está reprovada e não sabem. Tem muita gente que está adorando a Deus em vão. Tem muita gente que está bem longe, Deus não está dentro das aglomerações. Estão enganados, dizendo é Deus presente, é o poder de Deus. Deus se fez presente, é isso e aquilo. É não, irmão, é não. É não. Deus não está em nenhum local restrito. A condição para Deus estar não é uma igreja, não é um ritual. A condição para Deus estar no meio do povo que é dele é a palavra. Quando a gente guarda a palavra, aí nós somos povo de Deus. E Deus é o nosso Deus. Quando guardamos a palavra,
estamos submissos ao senhorio de Cristo. Não é o senhorio do sistema religioso. Não é o senhorio do homem, líder de nenhuma igreja ou religião. Nós temos que estar submisso, sem questionar, ao senhorio de Cristo. E os homens que estão na liderança, porque tem liderança, eu não nego isso. Nós temos que obedecer os que estão na liderança com o dom, a vocação para ensinar a palavra, que são chamados de pastor. Nós temos que obedecer. Nós temos que estar sujeito a eles, dentro do que eles ensinam. Observação, irmão, se estiver na palavra de Deus, tá? Se não estiver, aparta-te dele, protesta, questiona. Tá entendendo? A igreja não tem que ficar calada e dizer amém. A igreja tem a obrigação de ser prudente. O líder está lá ensinando, a igreja tem que estar examinando na palavra. A igreja tem que estar examinando para ver se tudo que ele ensina, fala, condiz com aquilo que está aqui, ó, na doutrina de Cristo. Para nós, igreja, se submeter. A autoridade, vou dizer uma coisa aqui para vocês. A autoridade para a igreja de Cristo, que somos nós, não é líder entre nós, é a palavra. É a palavra. E todo líder que não ministrar a palavra, que não governar bem, que não cumprir bem o seu ofício pela vocação que lhe foi dada, tem que ser reprovado. Tem que ser questionado. Você está entendendo isso? Quem é que tem coragem hoje de questionar um pastor? Quem é que vai se levantar dentro de nenhum sistema religioso? Quem é que vai se levantar dentro de nenhuma igreja evangélica para dizer assim, pastor, a doutrina do dízimo não é do evangelho, pastor. Pastor, o evangelho não ensina a guardar o sábado. Pastor, o evangelho não ensina que igreja é casa de Deus. Aqui é o local que a gente se congrega para aprender a palavra. Aqui não é casa de Deus, pastor. Casa de Deus somos nós. Quem é que vai dizer isso a um pastor? Vai ser logo excluído da congregação? Vai ser logo expulso da casa não de Deus, da casa do pastor, que é a igreja dele? Vai ser logo calado? Os irmãos vão ficar contra ele? Porque os irmãos aprenderam que não pode se levantar contra o pastor. É ungido de Deus, é o anjo da igreja. Quem disse isso, irmão? Quem disse isso? Onde é que tem alguma citação dizendo que o pastor é ungido e nós não? E quando Jesus fala lá em Apocalipse, a mensagem às igrejas e aos líderes, quando Jesus diz ao anjo da igreja, aí alguém diz, eita, é o anjo, é o anjo. Tu sabe o que é anjo, irmão? Tu sabe qual é a finalidade do anjo? Anjo é o nosso servo. Sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que anjo não é para ser exaltado, para ser seguido? Anjo está ao nosso favor. Anjo é serviçal. O próprio anjo vai dizer isso quando João se ajoelha diante dele. Ele vai dizer, que é isso, João? Eu também sou teu conservo. Se ajoelha diante de mim, não. Eu estou aqui para servir também. Os pastores querem ser adorados, querem ser venerados, querem ser reverenciados, querem ser os maiorais no meio do povo, querem ser servidos. É ou não é isso? Estou falando alguma mentira aqui? A maioria dos pastores querem ser servidos. Olhe, ame, cuide do seu pastor. Agora eu pergunto, dentro de uma analogia, para a gente entender aqui na razão. Quem é que serve a quem? Eu vi um pastor dizendo assim, olhe, a igreja tem que servir o pastor. Meu irmão, eu vou dizer, a maioria desses pastores manipularam mesmo a mente do povo, tá? Quem é que cuida de quem? Quem é que serve a quem? Quem é que tem que se desgastar, ir para o campo, buscar? É o pastor que busca as ovelhas ou é a ovelha que busca o pastor? Me diga aí. Jesus é o pastor da nossa alma. Ele veio até nós. Ele foi até nós. Os pastores de hoje das igrejas não querem sair do púlpito. Querem estar na igreja e querem que o povo vá lá. Eles estão lá nos altares dele, onde eles se fazem Deus. E eles querem que o povo esteja ali, enchendo, para que a plateia esteja lá. Ó pastor, ó homem de Deus, ó ungido e poderoso. Não é assim. É ou não é assim? Sai desses púlpitos de igreja, pastores. Sai de dentro dessas igrejas confortáveis. Sai desse ar-condicionado. Vai te expor no campo. Porque aprende com Jesus. Vai aprender com os apóstolos. Eles não estavam dentro de igreja, não. Para o povo estar lá servindo a ele, não. Eles serviam o povo.
Vão aprender, pastores, vão seguir o exemplo de Cristo e dos apóstolos. Os apóstolos serviam ao povo, eles se desgastavam pelas ovelhas, eles iam atrás das ovelhas, eles combatiam pelo combate da fé para as ovelhas não se perder. Hoje, os pastores estão só lá no púlpito, esses pastores de hoje. Olha, só querem obediência, só querem cobrar do povo submissão, só querem cobrar do povo que estejam lá na igreja, e eles não querem sair daquele trono deles, do conveniente, onde ele impera. Ali é o império deles. Eles só governam a vida de vocês ali dentro. E vocês perdidos, seguindo muitos cegos. Não estou generalizando, mas a maioria desses pastores, dentro das muitas igrejas, estão levando o povo ao anátema, estão privando o povo da verdade, estão tirando o povo da direção de Cristo, dominando o povo, tomaram posse, usurparam a autoridade de Cristo, que a congregação tem que estar submissa à autoridade de Cristo. Os pastores tomam para ele a autoridade e a servidão. Eles querem ser exaltados, servidos e olhados como a autoridade da igreja. É Jesus. Pastor é membro, pastor não é cabeça. Pastor também é ovelha. Meu irmão, aprenda de Cristo. Conheça a verdade do Evangelho de Cristo. Siga a Cristo. Esteja em Cristo. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Combatendo o bom combate dessa fé enquanto aqui estiver. Porque a gente só vai ao encontro do Senhor. A gente só vai terminar a nossa caminhada aqui, terminar o combate, ou com a morte, ou com o arrebatamento. É diante dessas duas situações que a gente termina o combate da fé, a caminhada para a salvação. E aí sim, se caminhamos até o fim e perseveramos na direção do Senhor, aí agora sim, nós vamos desfrutar da salvação que está guardada para nós. Se perseverar até o fim, se é que já não fostes reprovado, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém, meus irmãos? Eu aqui ministro isso para vocês, convidando vocês a pensar, raciocinar, trabalhando o consciente, o racional, o inteligente, para vocês ter o entendimento. Porque eu trabalho aqui a palavra de Deus não é para levar emoção para você, é para levar o conhecimento para o teu entendimento. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus não quer menino vivendo na emoção. Deus quer adultos, consciente, lúcido e sóbrio, conhecendo a Ele e tendo a sabedoria, sendo perfeito, formado na fé, para não ser levado por ventos de doutrina como meninos. Amém? Deus abençoe. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor, fica na bênção. Mais uma porção da palavra de Deus para nossa edificação nesse momento. Amém?